Alô, alô, futuros cientistas! Ó, antes da gente começar nossa exploração de hoje, um recadinho rápido. Gustavo B1, ó, foco total aqui, hein? Combinado. A nossa missão elementar já vai começar. Hoje o papo é sobre o mundo minúsculo dos átomos e, também, sobre a incrível organização da tabela periódica. A gente está usando uns materiais didáticos ótimos sobre isso. Isso aí. É uma viagem bem legal, sabe? Desde as primeiras ideias lá atrás, até como a gente organiza hoje todos os elementos que conhecer. E olha, temos uma equipe de exploradores de primeira acompanhando a gente. A aluna Salviano, Gustavo B2, a dupla Beatriz e José Nailton, também José, Cauã e Tainara, Francisco David, Francisca Raíza, Gladson Emanuel, Faustino, João Vitor, Antônio, Luzia, aluna Batista dos Santos, Nazária, aluna Paiva Matos, Cândido, Mariano e aluna Rabelo Leite. Tá todo mundo pronto? Então bora lá. Bom, tudo começa lá por 1803, mais ou menos, com um cara chamado John Dalton. Ele teve a ideia, a sacada, de que tudo que existe é feito de umas bolinhas bem pequenas, indivisíveis, os átomos. Exatamente. A ideia principal dele era assim, que átomos do mesmo elemento são tipo gêmeos idênticos, né? Mas são diferentes dos átomos de outros elementos. Ah, entendi. E o mais importante, eles se combinam para formar as substâncias. E nas reações químicas, eles só mudam de lugar. Assim, não somem nem são criados do nada. Mas aí a ciência não parou, né? Avançou. No finalzinho do século XIX, J.J. Thomson, ele descobriu que tinha algo ainda menor dentro do átomo. O elétron, com carga negativa. Isso! Imagina a revolução. O átomo não era mais indivisível. O nosso repórter científico Francisco Davi deve ter achado isso um furo de reportagem na época. Com certeza. E aí, como ele imaginou o átomo? Bom, ele propôs um modelo que ficou conhecido como pudim de passas. Tipo, uma esfera positiva e os elétrons negativos ficavam grudados nela, sabe? Mas essa ideia também não durou para sempre. É verdade, porque em 1909 veio Ernest Rutherford com aquele experimento, nossa, genial. Bombardeou uma folha de ouro bem fininha com partículas alfa. Que são positivas, né? Exato. E o que ele esperava, talvez, era que elas passassem reto ou desviassem só um pouquinho. Mas o resultado, olha, foi chocante. O que aconteceu? A grande maioria passou direto, sim. Mas algumas partículas desviaram bastante. E, pasme, algumas até voltaram. Bateram e voltaram. A dupla Beatriz e José Nailton, analisando isso, deve ter ficado de queixo caído. Nossa, imagino. E qual foi a conclusão dele, então? Ele percebeu que o átomo, na verdade, é um imenso espaço vazio. Quase toda a massa e toda a carga positiva ficam concentradas num núcleo minúsculo bem no centro. E os elétrons ficam girando bem longe desse núcleo. Mudou tudo de novo. Mas ainda tinha um problema, né? Por que os elétrons não caíam no núcleo, já que são negativos e o núcleo é positivo? Ou por que não saíam voando? Boa pergunta. Aí entrou Niels Bohr, em 1913, com outra ideia fundamental. Ele propôs os níveis de energia. Ah, sim. Os elétrons só podiam ficar em órbitas específicas, tipo como degraus de uma escada, né? As camadas K, L, M, N. A dupla Josi Kawá e Tainara pode até imaginar esses elétrons pulando. Exatamente essa ideia. E quando um elétron absorve energia, ele pula para um nível mais externo, mais longe do núcleo. Quando ele volta para o nível mais interno, ele libera essa energia. E libera como? Como luz, um fóton. Isso! E cada elemento tem seus saltos característicos, né? Então emite um conjunto único de cores de luz. É como se fosse a impressão digital luminosa do elemento. Falando em identidade, em impressão digital, o que define qual é o elemento? O que faz, sei lá, o oxigênio ser oxigênio e não nitrogênio? É o número de prótons lá no núcleo. Esse é o famoso número atômico, que a gente representa pela letra Z. É a identidade do elemento. Ninguém tem igual. Entendi. Z é o RG do átomo. Perfeito. E tem também o número de massa, o A, que é a soma dos prótons, Z, mais os nêutrons, N, no núcleo. A igual a Z plus N. E os isótopos, onde eles entram? Os isótopos são tipo irmãos do mesmo elemento.
Eles têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo Z, a mesma identidade, mas o número de nêutrons é diferente. Ah, então a massa deles é diferente. Exato. Mesma identidade química, massa diferente. Por exemplo, olha só, desafio para Gladson Emanuel e Faustino. Um átomo tem 6 prótons e 8 nêutrons. Qual é o número de massa dele? Deixa eu ver. 6 prótons mais 8 nêutrons. 6 mais 8 dá 14. Esse é o carbono 14, né? Aquele famoso. Exatamente, carbono 14. Bom, com tantos elementos diferentes, com Z diferente, como organizar essa galera toda? Aí que entra ela, a majestosa. Tabela periódica. A grande organizadora. Isso mesmo, ela organiza os elementos em ordem crescente de número atômico, o Z. Mas a grande sacada dela, a genialidade, está nas colunas, os grupos ou famílias. Por quê? O que tem de especial nas colunas? É que os elementos que estão na mesma coluna, no mesmo grupo, têm propriedades químicas muito parecidas. Eles se comportam de forma semelhante nas reações. E tem um motivo para isso, né? Acho que a aluna Batista dos Santos poderia explicar. Tem a ver com os elétrons da última camada, não é? A camada de valência. Perfeito! É exatamente isso. Elementos do mesmo grupo geralmente têm o mesmo número de elétrons nessa camada mais externa, a camada de valência. E são esses elétrons que mandam na química do átomo. Legal. E tem umas famílias bem famosas na tabela, né? Tem sim. Por exemplo, o grupo 1, lá na esquerda. São os metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio. A aluna Salviano pode confirmar. Eles são super reativos. E o grupo 2, do lado? Os alcalino-terrosos. Magnésio, cálcio, também reativos, mas como o Gustavo B2 poderia comparar, um pouco mais calmos que o pessoal do grupo 1. E aquele miolo grande da tabela? Ah, ali são os metais de transição, grupos 3 a 12. O João Victor poderia destacar como eles são versáteis, formam compostos coloridos, são bons condutores. E lá do outro lado, quase no final, grupo 17. Os halogênios, flúor, cloro, bromo. A Francisca Raíza sabe bem, eles adoram reagir para formar sais, por isso o nome halogênio, formador de sal. E por último, a última coluna, o grupo 18. Aqueles que o Antônio e a Luzia devem achar meio esquisitos. Os gases nobres, hélio, neônio, argônio, eles são famosos por serem muito estáveis, pouco reativos. São meio na deles mesmo. Mas por quê? Qual o segredo dessa nobreza toda? O segredo está na camada de valência deles. Ela já está completa, geralmente com 8 elétrons. O hélio é a exceção, fica feliz com 2. Essa configuração é super estável. Ah, então eles não precisam ficar se combinando com outros átomos para ficarem estáveis. Já são. Basicamente isso. Eles já atingiram a estabilidade eletrônica sozinhos. Por isso, na natureza, a gente encontra eles como átomos isolados, sabe? Não formam moléculas facilmente. Nazaré e a aluna Paiva Matos podem confirmar. É a estabilidade em forma de gás. Uau! Que jornada, hein? Passamos por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Vimos como a ideia do átomo foi evoluindo. Mas a ciência parou aí? Que nada. A exploração continua. O modelo que usamos hoje é o quântico, que é ainda mais detalhado. Não fala mais de órbitas certinhas, mas de regiões de probabilidade onde o elétron pode estar, os orbitais. É fascinante. Nossa, mais complexo ainda. Sim. Cândido, Mariano e a aluna Rabelo Leite já devem estar se preparando para essa próxima etapa da missão. É um universo dentro do átomo. Fica até a reflexão, né? A gente já descobriu tanta coisa sobre a estrutura da matéria, sobre esses tijolinhos fundamentais, mas o que será que a gente ainda não sabe? O que mais tem para descobrir aí dentro? Bom, pessoal, esperamos que essa exploração tenha sido útil e divertida e, avisem os colegas que os nomes deles foram citados aqui na nossa missão. É isso aí. E claro, o mais importante de tudo agora, estudem para a prova.